Então hoje eu estou aqui com o Eugênio, o cônsul-geral adjunto do Brasil em São Francisco, terra onde eu estou morando nesse momento. Chefe de ciência também, tecnologia e inovação e ponto focal para o Vale do Silício. Isso é muito legal, hein, gente? Doutor pela Universidade de Brasília, pesquisador em inteligência artificial e governança global. Caramba, eu adoro esse mundo. Membro da Aliança pela Governança de AI, ou AI, do Fórum Econômico Mundial. Perito latino-americano da Tech Diplomacy Network e notável da E2AI, que essa aqui é novidade, isso aqui eu nem sabia, estou descobrindo hoje que são cargos que estão surgindo mais tipos de membership aí, de tipo de participações que o Eugênio está fazendo. Membro do grupo de trabalho da SEBRE sobre tecnologia e transformação digital, cofundador da comunidade Brazilians.ai, que é uma comunidade que eu faço parte aqui no Vale do Silício, e também ex-assessor sênior do presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Caramba, é incrível isso. Bem-vindo, Eugênio, bem-vindo aqui ao nosso humilde podcast. Não tenho tanta coisa assim para falar de carteirada, de experiência, mas eu acho que a gente vai poder aprender muito com você, tá? Obrigado, Edu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado também topar fazer essa gravação aqui às 7 horas da manhã. As pessoas não sabem que a gente começa cedo, né? Galo começou a cantar e já estava gravando aqui. Vamos lá. Eu queria, antes de. Poxa, tem tanta coisa, tanta experiência, mas antes de entrar nesse mundo, eu conheci o Eugênio do lado pessoal porque eu descobri que você é campeão de xadrez. Isso é um negócio que, pô, eu imagino que isso deve, inclusive, ajudar. Deve ser parte da sua personalidade. Você é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de pensar em estratégias, porque o xadrez, eu imagino que é isso. Mas eu queria entender um pouquinho mais, assim, como é que você caiu nesse mundo de aprender xadrez e se você acredita que essa experiência sua com o jogo de xadrez em si te influencia nesse pensamento estratégico, quando você toma decisões, na sua própria carreira. Obrigado, Edu. Eu vou agradecer mais uma vez pelo convite e contar uma história pessoal que muita gente não conhece. Porque eu aprendi xadrez quando eu ganhei um livro da minha tia, com 8 anos de idade, né? E aos 12 comecei a jogar torneios. E quando eu tinha 17 anos, eu fui campeão brasileiro juvenil. E fui jogar o Campeonato Mundial Juvenil de Xadrez nos Emirados Árabes. E aí já tinha acabado de fazer 18 anos. Só que eu não tinha muita experiência, foi minha primeira viagem internacional, eu fui sozinho. E para chegar aos Emirados tinha que fazer uma conexão em Roma, pela Alitalia, e eu perdi o avião lá. Não tinha vaga nos hotéis, eu era inexperiente, não falava bem inglês. Fiquei dormindo no aeroporto 2 noites. Enfim, você lembra aquele filme Terminal com o Tom Hanks? Né? Era mais ou menos isso. Então eu passei um apertado ali, mas cheguei finalmente no torneio. Isso foi em 1985, né? E aí, claro, eu comecei a jogar e gostei muito da experiência de estar num ambiente internacional, com jogadores de todo mundo, num país árabe que eu nunca tinha ido. E de repente eu encontrei alguns latino-americanos, comecei a fazer amizade, comecei a respirar esse ar internacional, né? E fiquei apaixonado por essa perspectiva de conhecer outras culturas, viajar, né? De falar outras línguas. Eu acho que foi aí que eu fiquei com o vírus, né? De relações internacionais, porque quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi que eu iria fazer a faculdade de Relações Internacionais na Universidade de Brasília, né? Depois, claro, a diplomacia veio com consequência, né? Mas talvez, então, o xadrez tivesse tido essa parte importantíssima, né? De me levar para esse mundo internacional e onde eu estou até hoje, né? Que legal. Você já falava inglês nessa época de. Pois é, eu tinha 18 e falava muito mal inglês. Então, acho que até uma coisa importante de ressaltar, porque nunca é tarde, né? Você fala assim, eu tenho 18 e ainda vou começar a aprender uma língua. Não, ao contrário, né? É possível, basta ter a vontade e aí que eu fui entrar no curso de inglês, né? Eu morava na época em Goiânia, então tinha... E isso era anos 80, né? Pré-internet, então acesso à informação era muito difícil, então tudo muito com dificuldade, né? Você tinha que, mesmo para estudar xadrez, né? Treinar, eu tinha que comprar livros em espanhol, ou tirar cópia dos livros, porque não tinha para comprar no Brasil, enfim, tentar importar alguma coisa, né? E a gente se virava como podia, né? Mas certamente o xadrez me deixou esse legado, né? Dessa visão estratégica de você buscar sempre o melhor lance, né? Do tipo, pensar à frente e tentar atingir seus objetivos, né? Isso é um pouco a estratégia do jogo, né?
E isso eu acabei levando para a minha vida também. Que legal, que legal. Isso é muito legal, porque só desse esse comecinho da sua história já tem tanta coisa que daria para virar um outro podcast até, que é sobre assim, você, poxa, intercâmbio pré-internet. Como que era isso, né? É uma coisa que eu vou dizer que mais do que você tá informado, é você tá com coragem de fazer as coisas, porque sair para um lugar desconhecido, literalmente desconhecido, num idioma que você não conhece, sem acesso à internet, você tá realmente indo para um lugar, para o mundo, assim, sem saber nada. Hoje é tão acessível, né? A gente talvez vai falar um pouco mais disso, de ter acesso à informação, ter acesso à educação, informação de experiências de outras pessoas que já moram fora. Facilita, porque você já tem uma expectativa do que vai ser, o que pode ser, quais vertentes ali pode ser tomada, mas só desse mundo, e aí você também falou sobre você tomar decisões e você, poxa, abandonar algo que você estava apaixonado por fazer, que era o xadrez em si, para seguir a carreira, né, diplomata, e que isso vai exigir de você também. Então, poxa, tanta coisa incrível aí que se daria pra gente explorar mais, mas eu queria entrar nesse De mundo fato, mas mudou muito, porque hoje a gente tem mais acesso à informação, mas também a cobrança é maior, né? E porque às vezes você pode tentar comparar assim, as pessoas que estão estudando hoje para concurso, né? Comparando hoje com o pessoal de décadas atrás, mas era mais fácil antigamente. Antigamente tinha outras coisas que eram mais difíceis, como a gente acabou de falar, né? Você Hoje você vai na internet e consegue tudo, né? Mesmo no YouTube você assiste vídeos sobre qualquer assunto, né? Podcast, enfim. E naquela época você tinha que cada coisa, né? Cada livro era uma conquista, né? Então são momentos diferentes, né? É, exatamente, exatamente. Eu não gosto de dizer que era mais fácil ou mais difícil, porque era tudo tinha sua proporção do diferente. Uhum. E até pensando um pouco nisso, eu queria explorar um pouco essa, como você disse, aí você tomou a picadinha ali do, poxa, agora eu tenho vontade desse mundo internacional, de servir de uma forma internacional, de talvez relações internacionais. Como que foi essa transição? Porque aí disso vai sair para uma próxima pergunta minha, que é você voltar de um campeonato de xadrez e falar, poxa, eu quero me envolver mais com isso, mas geralmente, né, e eu vou colocar aqui a perspectiva do Edu, que apesar de ter nascido na década de 80, minha educação veio na década de 90. Eu nem sabia o que era ser um diplomata, eu achava que era uma coisa assim, FBI ali, sei lá, esquadrão secreto, eu não fazia ideia do que era ser um diplomata. Como é que foi pra você, assim, entrar nesse mundo, né, de diplomacia, falar, poxa, é isso que eu quero, e aí realmente se envolver com isso, aí começar a ter sua experiência internacional? Pode contar um pouquinho dessa jornada aí inicial? Sim, pois é. Então, quando eu estava, depois dessa experiência nos Emirados Árabes, né, com xadrez e tudo, eu fiquei, de fato, com esse vírus, né, dentro de mim e querendo muito me dedicar a essa área, a grande área de relações internacionais, que era exatamente o oposto do que eu fazia. Porque o xadrez, se você pensar bem, é um jogo de tabuleiro, né, que se resume ali a uns 64 casas, né, e as peças. Você fica mais ou menos imerso naquele mundo, enquanto relações internacionais já é uma perspectiva global, né, mundial, planetária. Então é como se você abrisse, né, o mundo para você ter uma visão muito mais ampla, né, da realidade e das coisas, né? Então isso foi também passou pela minha cabeça, né, de ampliar os horizontes, né, conhecer o mundo, aprender mais sobre tudo, né? Porque você pode aprofundar no xadrez, mas mesmo assim, como eu disse, é um universo limitado, né? Específico para os enxadristas, né? Quem não joga fica um pouco até sem entender o que acontece na mente da pessoa, que às vezes fica horas e horas jogando uma partida, né? Mas o que ele está fazendo? Está pensando tanto um lance. Mas, então, essa ideia de você expandir, né? Abrindo a cabeça e colocando tudo numa perspectiva muito mais global, isso realmente me deixou muito motivado, né? E então eu fui buscando aprender mais sobre isso, né? E quando eu estava já em Brasília, né, aí que eu fui descobrir também que havia um concurso, né, do Instituto Rio Branco, que o pessoal faz até hoje, todo ano tem, né, que é o CACD, né, Curso de Admissão à Carreira de Diplomata. E quem estuda hoje, né, os concurseiros são chamados CACDistas, né? Ah, Então, aí eu fui descobrir que tinha esse curso e fui também, ao mesmo tempo que estava estudando na universidade, fui me preparando, fui lendo e fui investindo em idiomas, que é fundamental. E aí isso foi uma consequência natural. Depois eu continuei na academia, fazendo mestrado, fiz o concurso, passei, entrei na carreira diplomática, né? Então foi uma sequência de eventos, mas que
no fundo, estava dentro dessa perspectiva que eu tinha conhecido em 1985, né, de ampliar os horizontes e ter uma perspectiva global. Inclusive, uma das áreas que eu escolhi para atuar em termos acadêmicos foi história, né? Que aí eu queria ter essa visão global, mas também de longo prazo, né? De se você ir lá atrás, no início de tudo, entender como chegamos até aqui, né? Então, a história me atraiu bastante para poder ter essa perspectiva, né? Foi assim que chegamos até aqui. Aham. Eu gostei disso porque você citou que fez essa questão da história e você contou uma história pra gente logo no começo sobre a história do xadrez. E me parece que você gosta de contar histórias como uma forma de ensinar, de educar. Eu sei que você passou pelo Instituto Rio Branco, passou pela Oxford, pela Universidade Nacional Autônoma do México. Então, assim, são três mercados completamente distintos, públicos diferentes, de audiências diferentes, vou dizer assim. E eu imagino que a forma de se educar e de ensinar para essas pessoas é diferente. Eu não sei se eles aprendem de forma idêntica à nossa, brasileiro, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e como você gosta de transmitir essa, né, informação, transmitir educação. E se é diferente realmente, ou se não, a gente acha que é diferente, mas no fim das contas é tudo igual. Não, acho que é diferente, as tradições são distintas, né? Se você, até o modo de fazer, às vezes, em termos pesquisa acadêmica, né, pode variar um pouco, né? Se você vai em Oxford, existe um certo rigor, né, uma cobrança para você ter determinados parâmetros que você tem que seguir, né? No México, no caso, eu dava aulas de história socioeconômica do Brasil, e aí eles não tinham muito conhecimento sobre história brasileira, então era importante levar o básico para eles, para os alunos, né? Então, assim, então era uma outra perspectiva, assim, mais de trazer o elementar e as pessoas aí vão começar lentamente a entender o que é que o Brasil, né? Qual foi a nossa trajetória histórica como país, como nação. Então são experiências diferentes, países diferentes, né? Mesmo no Instituto Rio Branco, também um outro ambiente, né? E aí, no caso, era sobretudo história da política exterior do Brasil, né? Que é mais aplicada ao caso da diplomacia, né? Então, isso foi bastante útil, até mesmo para mim, porque foi quando as primeiras vezes que eu fui dar aula no Instituto Rio Branco era como assistente, né? Não era nem o professor titular. E aí eu estava um pouco inseguro na época, novinho, né? Aí comecei a fazer umas anotações, assim, né? Para lembrar, eu na minha própria cabeça, assim, algumas datas importantes, tal. E essas anotações foram crescendo, né? Virou um caderninho, depois virou uma apostila. Aí eu fui pensando, bom, isso aqui já vai dar uma cronologia já, né? E aí fui fazendo anotações e virou depois um livro, né? Que até hoje é muito comentado e as pessoas me perguntam, você que é o autor da cronologia das relações internacionais do Brasil, né? Porque eu estudei isso para o Rio Branco, né? E de fato teve bastante repercussão e no caso eu fui o que mais aprendi com isso, né? Porque era importante organizar esse conhecimento na própria cabeça e você ter a capacidade de interpretar os fatos históricos dentro de um certo rigor cronológico, né? Porque às vezes as pessoas falavam uma coisa, mas que cronologicamente não fazia sentido, né? Porque até por desconhecimento, né? Então achei que era importante colocar isso no papel. Deu certo e até hoje eu sei que muita gente estuda por esse livro e fico contente que o resultado desse trabalho tenha sido bom para muita gente. Nossa, incrível. Bom, eu sei que É. você já tem outros diversos, acho que são 9 livros agora, né? No total. Alguns foram, eu organizei, né, enfim, foram eventos que ocorreram, enfim, mas de fato eu escrevi. Alguns livros foram, por exemplo, resultado da minha tese de mestrado, dissertação de mestrado, no caso, que é sobre o Brasil, a Liga das Nações, na década de 20, que foi a minha estreia, vamos dizer, no mundo acadêmico. Depois teve o doutorado, né, na política externa brasileira na década de 20. Mas o que eu mais gostei de fazer mesmo foi o Brasil e a criação da ONU, que Uau. isso era um tema que não tinha sido estudado e eu tive a chance de poder fazer essa pesquisa, né? Depois também trabalhar na ONU. Então foi conciliando aí a parte teórica e prática, né? E isso me deu bastante satisfação e acho que o resultado foi bem positivo. Nossa, muito legal isso. E eu acho legal que eu vou trazer um contexto completamente diferente, mas que eu imagino que você vai relacionar com isso, que
toda vez que a gente vai aprender alguma coisa, quando a gente começa a entender melhor o contexto no qual aquilo foi escrito, né? Se é uma história, se é uma informação, você consegue absorver mais. Um exemplo é que eu e minha esposa, a gente está começando a estudar a Bíblia. E a gente não entende quando a gente vai começar a abrir um livro da Bíblia, você lê aquilo e fala, não faz sentido nenhum, é muito difícil. Ou, sei lá, vai abrir o livro de Mateus, você tem uma sequência de nomes, assim, fulano era filho de tal, que era filho de tal, que era tio de tem. Não faz sentido, não tá fazendo sentido isso por aí. E se você coloca Uhum. numa cronologia, ou quase que abre aquilo como se fosse uma timeline, né, uma linha do tempo, fala, ó, isso aqui aconteceu aqui, aí por conta disso, nessa época, tinham esses problemas. E aí, consequentemente, veio aquilo, as coisas começam a se conectar melhor. E até aqui, por exemplo, no São Francisco, quando eu me mudei pra cá, eu li um livro que chama San Cycle, que é o porquê que tem um problema psiquiátrico em São Francisco, né? Problema de mental health aqui, né? E aí fez o contexto histórico, né? Essa história contada, me fez entender por que o que eu vivo aqui é o que é, né? E talvez, enfim, se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouco do que é aqui, a vida daqui, que é mais, é um pouco diferente. Mas esse ponto que você cita, para mim faz tanto sentido de você ter essa, né? E isso, claro, virou livros porque eu imagino que você gosta de documentar muita informação que você aprende. Isso eu acho que é uma habilidade quase única, porque hoje em dia as pessoas têm muita preguiça de digitalizar, de formalizar aprendizados em longo formato, né? Então o livro é um longo formato. As pessoas fazem um Insta Stories ali, faz um Reels no TikTok de 30 segundos e acha Mais aquilo é suficiente. instantâneo, né? É verdade. E você teve uma experiência, tem, né, uma experiência internacional muito diversa. Você passou por muitos países, imagina como diplomata, não só em viagens, mas às vezes ficando, né, algum tempo morando naqueles lugares. Eu não sei se o período é 2 anos ou alguma coisa próxima disso, mas se você pode contar um pouquinho pra gente dessa experiência. E eu queria entender também o quanto isso te forma enquanto um caráter, enquanto um humano, né? Quanto te torna uma pessoa diferente, melhor, mais equipada, com mais conhecimento, mais contexto histórico até, morar fora, né? Como é que é isso para você do lado pessoal e profissional? É uma experiência muito rica, né? Mas não quer dizer que sempre vai ser tudo uma maravilha, né? Porque às vezes se você tem família, por exemplo, né? Os filhos, né, estão numa escola, depois vai para outra escola e muda daqui, perde amigo, né? E basicamente, sim, você falou da média de tempo em cada posto, né? Já vamos dizer que a média seriam 3 anos, né? E a gente costuma brincar que no primeiro ano você não sabe nada e vai aprender onde você está, né? A cidade, onde é que compra pão, onde faz isso, faz aquilo, né? No segundo ano você, de fato, começa a se estabelecer e se ficar mais confortável. E quando no terceiro ano, quando você já está super bem e sabe tudo, conhece todo mundo, aí você vai embora, né? Então, aí você tem que reconstruir tudo de novo, né? Fazer outra mudança, ir para outro país, começar tudo de novo, enfim. Outra cultura, às vezes outra língua, né? Então, às vezes são desafios também que a gente não acaba esquecendo, né? Que, sobretudo, às vezes, para o diplomata que está envolvido ali no trabalho, né? É uma coisa, mas para os familiares pode ser mais desafiador, né? Mas, de fato, é uma experiência muito rica, né? Como eu disse. Então, você ter essa oportunidade, acho que é um privilégio, né? E uma responsabilidade também, porque a gente está aqui a trabalho, né? Então, você está trabalhando pelo Brasil, às vezes você está no consulado, como é o meu caso aqui na assistência à comunidade brasileira, né? Você tem várias coisas que você precisa fazer, né? Até porque é parte do trabalho, né? Então, se houver, né, Deus não queira, né, algum tipo de acidente ou desastre natural, né, qualquer coisa assim grave, né, você tem que ser o primeiro a sair, né, para socorrer e buscar saber onde estão as pessoas no caso de uma emergência, né. Nós tivemos aí casos recentes de conflitos, de evacuação de brasileiros, pandemia, né, enfim, coisas que às vezes são complicadas. Você está num país aparentemente tranquilo, mas pode ter um golpe de Estado, pode ter uma guerra que começa, enfim, né? E muda tudo, né? Então, eu acho que é enriquecedor, mas também tem o seu lado que é o desafio, né? Então, eu me lembro bem quando eu fui na África Ocidental, né? Passei um ano na República da Guiné, em Conakry, eu era encarregado de negócio da embaixada. E para mim foi muito positivo, porque no fundo é um país pobre, né? E com várias carências, mas a experiência de ter tido, né, a oportunidade de estar num país africano, né, do outro lado da costa do Atlântico, né, que é pouco conhecido no Brasil, na República da Guiné, que as pessoas às vezes confundem. Ah, é a Guiné-Bissau? Não, Guiné-Bissau fala português.
República da Guiné fala francês, né? É a Guiné Equatorial? Não, Guiné Equatorial é outro país, né? Então, as pessoas às vezes não conhecem muito bem, então você, não só aprendizado, né? Mas também você está ali no terreno, né? Aprendendo e convivendo com essas pessoas que você nunca imaginava que teria essa chance, né? E de conhecer uma realidade nova, né? Que às vezes a gente fala assim, o Brasil tem vários problemas, né? E isso e aquilo, e você vai comparando, né? Você vai no país, vai no outro, não existe paraíso na Terra, então você vê as dificuldades, mesmo nos Estados Unidos você vê problemas aqui, você vai na Europa, problemas lá, Oriente Médio, África também tem problemas, né? Então você começa a ter uma visão diferente talvez até mais completa, né? De onde é que o Brasil está nesse grande pacote, né, global, e que nós, no fundo, temos nossos desafios também internos, né, desigualdades, enfim, economia, sociedade, mas que a gente pode fazer muita coisa ainda. Na média, estamos, inclusive, melhores do que outros países em situação mais precária, né? Legal. Eugênio, teve alguma dessas viagens morando fora, né? Alguma coisa que foi um perrengue aí que você passou com a família, ou seja, sozinho, que falou, putz, isso aqui foi uma coisa que veio, né, pegou de surpresa, ou alguma coisa positiva também no lado de surpresa, mas uma coisa que surpreendeu? Bastante coisa. Eu me lembro agora, assim, uma das primeiras missões que eu tive, né, quando eu era mais novo, eu era responsável pelo Sudeste Asiático, né, em Brasília, no Itamaraty. E das minhas responsabilidades é o Timor-Leste. Só que isso antes da independência, né, quando havia ocupação indonésia. E aí houve uma missão lá de um embaixador do Brasil que eu acompanhei, né, e tinha o Xanana Gusmão, que era um líder da resistência, que estava preso em Jacarta. Ele fala português, né? E, enfim, o Timor-Leste então estava ocupado pela Indonésia. E aí muita conversa, muita negociação para conseguir falar com o Xanana Gusmão. E aí fomos visitá-lo na prisão em Jacarta. Só que em vez de visitar a cela, eles nos colocaram na sala do diretor. Então a gente ficou ali, eu, o embaixador, que eu estava assessorando, e veio o Xanana Gusmão, a gente ficou ali na sala do diretor da prisão conversando, né? Só que, obviamente, né, eles deveriam ter escutas, né, gravadores, para poder saber o que estava sendo falado, né? Então, em dado momento, uma conversação surreal, né? E o Xanana perguntou se teria o apoio do Brasil, né, ou alguma coisa desse tipo, né? E o nosso embaixador, assim, só concordando, mas sem falar nada, né? Para não ficar gravado e não ter depois problema com os próprios indonésios, já que foi uma negociação muito sensível, né? Então foi um momento assim muito curioso, né? Mas tenso, né? Então você vê que tudo pode acontecer, né? Infelizmente, depois o Timor-Leste se tornou independente, né? Hoje é um Estado membro da ONU. Foi difícil, né? Não foi fácil, né? Mas o Brasil apoiou em todos os momentos, né? Então, há também a sensação de que a gente fez a coisa certa naquela época. Caramba, teve alguma situação já que você pensou assim, nossa, melhor desistir, quero voltar. Ou não, é o contrário, te dá mais essa adrenalina, dá mais vontade de fazer mais disso e participar mais. Bom, teve uma hora que eu realmente fiquei. Foi 2010, né? Quando eu estava em Nova York, na missão do Brasil junto à ONU. Eu tinha acabado de chegar e o Brasil foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança. Isso em 2010, 2011. E logo no início do mandato brasileiro teve um terremoto no Haiti, não sei se você se lembra. E o Brasil estava muito envolvido, então naquela época tinha uma missão de paz, né? Que o Brasil tinha o comando militar, né? Da MINUSTAH. Isso explodiu logo no primeiro mês e eu estava honestamente acompanhando temas ligados a isso. E também nesse mesmo ano eu cuidava da parte do Oriente Médio e do Irã. Não sei se você se lembra, a declaração de Teherã, né? Foi muito polêmica na época, mas uma negociação dura, que o Brasil se envolveu junto com a Turquia, com o Irã. E outros temas que eu também cuidava, e nisso também nasceu o meu segundo filho, e eu ainda defendi uma tese do curso de altos estudos no Itamaraty, que eu estava escrevendo no mesmo ano. Enfim, esse foi um ano terrível, porque eu trabalhei tanto e cheguei no final já pedindo para quase... Eu não consigo mais, é muita coisa, né? Então, isso foi um ano que eu realmente estremeci, assim, nas bases, né? Porque eu nunca fugi de trabalho, mas 2010 ficou na história, assim, como
o ano em que eu, de fato, cheguei quase no meu limite, né? E realmente, a gente pensa assim, diplomacia, até vezes associa com coisas mais amenas, como coquetéis, como viagens ou coisas assim, né? Só que, no fundo, a rotina é de muito trabalho, né? No Brasil, enquanto você está em Brasília, no Ministério das Relações Exteriores e no exterior também. Embaixadas, consulados, né? Às vezes tem pouca gente para trabalhar. Como eu falei, em Conakry, na República da Guiné, era só 2 pessoas do Serviço Exterior Brasileiro, né? Na época, era eu e minha esposa, não tinha mais ninguém. Então, a gente tinha que cuidar de todos os assuntos da embaixada, incluindo a parte consular, administrativa, política, econômica, né? Então, trabalho não falta, né? Falta gente, e aí você tem falta recurso, né? É a realidade do país, né? Então, isso é de fato para quem quer fazer, né, algo nesse sentido, né, de seguir carreira diplomática, né? Eu acho que são 2 coisas, né? Primeiro, muito estudo, né? Sempre estar estudando e se atualizando, e a disposição para trabalhar mesmo, porque vai ser preciso. Você vai chegar e vai ter muita coisa para fazer e tem pouca gente, e é assim até hoje, né? E os desafios não acabam, porque você sai de uma crise, entra em outra, né? É só ver o mundo hoje como estamos, né? Ucrânia, Gaza, problemas aqui e ali, né? E não faltam assuntos nem desafios, né? Nossa, é demais. E nesse momento, eu queria chegar em 2 pontos aí. No primeiro, quando chegou esse estresse aí emocional de, poxa, não sei se vai dar. O que te fez continuar? Assim, o que te deu a motivação para continuar? Você não pode desistir, né? Isso é fato. Então, teria que ser algo muito grave para você, de fato, talvez repensar tudo e começar de novo ou fazer uma outra coisa, né? Depois de tanto investimento, né? Como eu sempre gostei muito da área, nunca cogitei, de fato, desistir ou abandonar. Mas eu acho que são 3 pilares aí que eu gostaria de ressaltar, né? Já falei, que é o aprendizado permanente, né? Que você tem que estar sempre buscando, estudando, e você nunca vai terminar a sua formação. Antigamente, tipo assim, eu me formei, agora acabou. Não, você tem que continuar estudando. Eu passei no concurso, agora acabou. Não, mesmo se você não faça mais nada, você tem que estar se atualizando. Até para poder ser mais produtivo, usar ferramentas. Por exemplo, hoje, com as novas tecnologias, você tem que saber, porque você aprendeu um sistema, né, ou usando um aplicativo, e hoje já é outro. Então, você tem que aprender de novo. O aprendizado é permanente, esse é um ponto. O segundo é o foco. Você tem que ter uma certa direção no que está fazendo. E o terceiro ponto, e o último, que é persistência, né? Você persistir com disciplina, porque é isso que faz a diferença ao longo do tempo. Então, você continuando, você não abandona, você vai ter problemas, você vai ter reveses, você vai ter dificuldades, você vai ter situações que você vai querer desistir. É normal, né? Qualquer processo de aprendizagem, né? Você tem que ter a motivação para continuar, e essa persistência é que te faz mais consistente em alcançar o objetivo, né? Exato. Eu acho muito legal esse tripilar, essa tríade, né, de manter a motivação. Tem muito a ver com morar fora, porque às vezes a pessoa que vê ali as fotinhos do Instagram acham que a vida fora é só alegrias, esquecem dos perrengues que acontecem, das dificuldades. Ter família, não ter família, vir sozinho, vir com família, tudo tem um lado positivo e um lado de dificuldade, né, de desafio que vem junto com isso. E uma coisa muito importante que aí eu acho que vai para o nosso próximo ponto é essa questão de você estar sempre se renovando, aprendendo coisa nova e buscando, né, às vezes com foco, né, não ser disperso, mas talvez pensando nessa diversidade de informação, como é que você vai navegando, né, no que está acontecendo hoje. E uma das coisas que me chamou a atenção é o quão envolvido você está com a questão do AI, né, da inteligência artificial, que é uma coisa que hoje está chamando mais atenção por conta de ChatGPT, do que está acontecendo com pessoas veem, né, hoje, a massa consegue acessar hoje um pouco desse mundo de inteligência artificial, mas você já estava envolvido, inclusive, estou vendo aqui que tem uma recomendação que você fez da Unesco sobre inteligência artificial em 2021. Então, 2021 é pré-era de tudo isso que a gente está vendo hoje, né? É uma fase onde ainda era embrionário, talvez poucas pessoas falavam disso, só quem era realmente envolvido, ou talvez no lado acadêmico até. E eu queria entender o que te trouxe, né? O que te traiu sua atenção para falar, poxa, eu queria entender sobre a ética na inteligência artificial. E como você está vendo isso hoje? Qual que é a sua percepção de AI hoje? Aí voltamos ao xadrez, né? Porque você se lembra daquele momento que o Garry Kasparov, né, o campeão mundial de xadrez, perdeu para o Deep Blue, né? Isso, acho que em 1997, né?
e que também foi uma coisa assim, nossa, era o desafio homem contra a máquina, né? Quem vencerá? Venceu a máquina. E isso significa o quê? Que os computadores são mais inteligentes que os humanos, né? Não necessariamente, né? Mas eu já acompanhava de longe, assim, essa questão da inteligência artificial aplicada ao xadrez. Mesmo quando eu era mais novo, eu jogava contra computadores, né? E lá nos idos dos anos 80, né, você perder computador era uma vergonha, né? E depois foi mudando, anos 90 já o campeão mundial já perdia, né? E aí, nos anos 2000 praticamente o domínio das máquinas virou algo completo, do tipo, não há dúvida de que mesmo hoje, né, o campeão mundial ou qualquer outro humano não consegue ganhar dos computadores mais potentes, né? De fato, a capacidade de cálculo, de processamento de dados, né? O mesmo de visão estratégica avançou tanto, né, que é impossível, de fato, para os humanos competirem de igual para igual com os computadores no xadrez, né? Isso não quer dizer que as pessoas se desinteressaram pelo jogo, né? Porque esse é um ponto, né? Você pensa, as máquinas vão substituir os humanos e a gente vai deixar de fazer o que gostava, ou porque a gente vai deixar que as máquinas ocupem, né? Ou façam as tarefas que eram antes feitas por nós, né? No fundo, hoje você tem um interesse muito maior pelo xadrez, apesar dos computadores serem melhores do que nós, né? Porque nós queremos ver homens, mulheres jogando, né? Então, humanos contra humanos, queremos ver o embate, queremos ver a batalha psicológica, né? Ontem mesmo estava acompanhando algumas partidas, né? Então, nos shorts do YouTube, né? O que as pessoas estavam vendo se a expressão do jogador, né? Ele nervoso, ele preocupado, né? E você tá ali vivendo essa emoção, né? Entre humanos, né? E que um perdeu, o outro ganhou, enfim, tristeza, alegria, todos os sentimentos que são humanos, que isso a gente nunca vai perder, né? Não há máquina que possa substituir isso, né? Então, de fato, eu vim acompanhando isso à distância, mas foi mais ou menos uns 8 anos atrás, quando eu estava em Brasília, chefiando a divisão das Nações Unidas, a gente começou a se envolver com direito internacional humanitário e a questão das armas autônomas. Você ter sistemas de armas que são letais e que, movidos por inteligência artificial, que podem, por exemplo, ter um efeito no campo de batalha, utilizando essa tecnologia, inclusive desrespeitando o direito internacional humanitário, né? E então a gente começou, no meu caso, o meu pessoal, a gente acompanhando esse assunto, e eu vi que isso era realmente muito importante, né? E comecei a aprofundar minhas pesquisas e tal, e eu sempre, quando eu me interesso por um assunto, eu vou fundo, né? Eu falei aqui do meu interesse inicial por relações internacionais, e depois eu entrei pelo ramo da história, né? Que é com essa vontade de ver como é que tudo começou, né? E trazer lá do início até hoje, né? Entender. E aí eu comecei a fazer o caminho inverso, que é assim, você pegar o presente e projetar isso para o futuro, né? Bom, a inteligência artificial existe e está avançando rapidamente. Então, como é que será daqui 10, 50, 100 anos? Como é que nós vamos estar, né? Então, se você pegar alguns pensadores contemporâneos, tipo Harari, né, que escreveu uma breve história do Homo sapiens, né, famoso, né, e hoje ele está falando sobre IA nas entrevistas e tal, e ele é um historiador, né. Se você pegar esse livro, os 3 primeiros capítulos são sobre a pré-história, e depois ele escreveu outros falando sobre o futuro da humanidade e o papel da inteligência artificial, né. Mas, de fato, é um caminho que você faz a junção entre o passado, o presente e o futuro, né? Então, hoje eu estou um pouco nisso de pensar o futuro, né, em termos de tecnologias e impacto na sociedade, repercussões para até a nossa concepção do que é ser humano, né? O que significa. E aí você, para entender o que é humano, você tem que voltar lá na pré-história. Você entender assim, como é que surgiu o Homo sapiens, né? O que nos diferencia de outras espécies, né? A nossa consciência, a nossa cognição, se é a nossa capacidade intelectual, e se agora as máquinas estão desafiando na nossa capacidade, o que seriam tarefas cognitivas exclusivas de nós, humanos, que os seres mais inteligentes do planeta, né? Então já estamos perdendo espaço para as máquinas, como no caso do xadrez, que eu acabei de mencionar. Isso aí coloca em questão a nossa humanidade. Vai mudar alguma coisa? Certamente haverá implicações antropológicas, né? Só que a gente não está ainda vislumbrando exatamente como será, porque está muito cedo, muito recente, está tudo acontecendo agora. Então, isso tudo, acho que
faz parte de um debate, inclusive filosófico, né, sobre para onde é que nós vamos, né, e o que que significa para todos nós, né. Eu estou bastante engajado nisso, né, e agora, claro, todo mundo falando sobre a tecnologia, depois do surgimento do ChatGPT, porque foi essa a diferença entre você ter antes uma IA que estava assim como se fosse um pano de fundo, né? Você utilizava sem saber. Aí você está no Facebook, olha, está reconhecendo a face do meu amigo, que legal. Aí você dá um like ali sim, sou eu. Aí você confirma, esse aqui é você? Sim, sou eu. Que a IA tem reconhecimento facial, né? Então, assim, aí você está ali e tal, e isso você não. Né? Aí, sugestão de livros né, para você comprar, baseado nas suas compras anteriores, né? Aí você fica assim, eu gostei desse livro, não gostei daquele outro. Mas quando surge o ChatGPT, já é do tipo assim, uma interface amigável, que você faz ali, coloca uma pergunta e responde, né? E vem com uma resposta bastante intuitivo, né? Como você usar uma pesquisa no Google, você vai lá, coloca uma pergunta e tem uma resposta ali, são os websites que o buscador te recomenda, né? E o ChatGPT e outros parecidos são isso, você faz perguntas e recebe respostas, e qualquer um pode usar. Então, a minha mãe, o seu tio, enfim, amigos, qualquer um, crianças, velhos, né? Então, isso começou a ter uma repercussão muito maior. Então, nos últimos, né, meses, desde o ano passado, né? Nós temos falado cada vez mais sobre inteligência artificial, mas o assunto tende a ter uma repercussão cada vez maior, né? Que vai ter um impacto econômico, social, antropológico, como eu disse, né? E a gente tem que estar entendendo isso, porque a área digital chegou, nós temos aí as novas gerações que são 100% digitais, né? Acho que algumas pessoas que estão nos assistindo já nasceram, né? Com esse selo digital, né? E hoje você vê com os bebês, né? Já com o celular, né? No restaurante, né? Que os pais, em vez de, né, dar atenção ao bebê, já colocam em frente à tela, né? Porque aí o bebê fica assistindo o desenho na telinha do celular e o pai fica tranquilo, a mãe estão conversando ali e tal, e já virou a tela babá, né? Então e aí tem aquela história do bebezinho que pega um livro, né? E aí, aqui é um livro, tal. Aí ele começa a mexer no livro para ver se abre, né? Como se fosse um tablet, né? Tentando ver se ele consegue movimentar o livro, né? Como se fosse uma tela, né? De um tablet. Porque para ele já assim, o normal seria uma tela que você toca e ela se movimenta e ela abre e ela faz coisas, né? Enquanto o livro não, você tem que virar a página. Então aí o bebê não sabe que o livro é uma outra coisa, né? É um outro canal de abertura para conhecimento, né? Engraçado, mas as coisas vão mudando. A gente só vai perceber isso daqui talvez uma geração, duas, e começar a ver uma diferença, né? Até de percepção e de relacionamento dos mais novos com a tecnologia, né? É verdade. E o IA agora, né, como você citou um ponto muito importante, acho que esse divisor de águas com o ChatGPT, de as pessoas agora conseguirem ter acesso, né, e brincarem com isso. Eu vou falar brincarem com isso porque muita gente não usou ainda da forma mais inteligente, vou dizer assim, de tirar o melhor disso, mas brincaram muito com o ChatGPT e outras Brincar para ferramentas que poder saem. enganar, né? Do tipo, quer dizer, vou enganar o ChatGPT, ou vou fazer uma pergunta para ver se ele consegue, ele não vai conseguir me Isso. responder, né? Ou fazer uma imagem aqui, vou fazer ele gerar uma imagem minha segurando uma bandeira em cima do, sei É, lá, numa praia, assim, enfim, é para brincar, né? Mas, brincadeira. mas uma coisa interessante que acho que virou um debate agora, que talvez seja debate mais de 2024, 2025, é sobre propriedade intelectual, né? Porque o que ensina essas ferramentas é consumo de coisas criadas já pelo humano, porque aí a máquina absorve aquilo e reutiliza, né? Ou refaz, ou ela gera uma nova informação, que é o Generative AI, né? É o AI generativo. Só que aí vem a discussão ética de, assim, o quanto disso propriedade intelectual que foi utilizada sem meu consent, né, sem minha autorização, e eu mereço alguma coisa com isso. Ao mesmo tempo, tem um debate parecido com esse, que é, eu enquanto um artista, ou você enquanto um estudioso, você também usufruiu de propriedade intelectual para aprender. Você leu livros de outras pessoas, mas você consumiu isso
pagando de uma forma ou de outra. Ou você comprou o livro, ou você alugou o livro, ou você pagou para um professor, ou você ouviu essa música, ou viu um vídeo em algum canal que era monetizado. Então, de uma forma ou de outra, você pagou essa conta. E a inteligência artificial não, ela não está pagando essa conta. Então tem esse debate hoje, né, de o quão ético é o que ela faz hoje com informação que ela absorveu, que era criada, né, como para alguém ganhou por aquilo, né, mas a AI não pagou por aquilo e está utilizando disso. E aí você começa, enfim, gerar uma Esse é um segunda linha de debate discussão, super né? atual, né, de propriedade intelectual, inclusive os artistas, né, sobretudo na criação de imagens, Isso. né, já há processos, né, contra algumas empresas, né, porque uso indevido dos dados. Quer ver, você coloca até a questão de copyright, né? Por exemplo, você assim, pede para desenhar ou criar uma imagem baseada em algum personagem ou algo que já existe, né? Por exemplo, Mickey, né? Você faça uma imagem de um rato assim assado, né? E aí gera uma imagem parecida com o Mickey, né? E pode ser uma outra também imagem que tem direitos autorais, né? Ou mesmo o próprio uso, o processamento dos dados, né? Que sem que os autores sejam recompensados por isso, né? Porque, né, em termos de legislação tradicional de propriedade intelectual, a norma em geral é que você precisa ter um elemento humano, né, para poder de fato ter o direito, né, de propriedade. Só que isso está sendo debatido, né? Você tem situações, como até recentemente teve uma imagem gerada por IA que ganhou um prêmio, né? E que você olhando assim, você nunca vai dizer se é ou não feito por um humano ou por uma máquina. Você olha e vê assim, esteticamente é uma imagem dela e aparentemente original, você não parece comparável a nenhuma outra, embora você tenha evidentemente casos que claramente é uma cópia, é um pastiche, né, de outros artistas, né? Você vê, inclusive, em alguns casos que tem até a assinatura do pintor, aparece ali na imagem sem querer, né? Porque o que o sistema de IA vai fazer é pegar isso, repaginar, criar uma nova imagem, e às vezes ele copia mesmo e traz algo novo, que para o olhar humano, né? Mas que pode ser uma reinterpretação de dados já existentes. Isso com relação à imagem. Com relação a texto, pode ser um pouco mais complexo, porque se você pensar bem, tudo que existe para ser escrito está no dicionário. Então você pega assim, bom, eu falo português, então cadê o dicionário de português? Tá bom. Você quer falar alguma coisa? Tá tudo aqui, todas as palavras estão aqui, né? É só você combinar essas palavras de uma outra forma que você seja original. Ah, então se for pensar assim, também todas as palavras, as letras estão no alfabeto, né? Então, a escrita é uma combinação de letras e palavras, né? Então, isso é algo, você pode dizer assim, que o sistema de IA simplesmente copiou, não criou nada novo, né? Mas isso é relativo, né? Então, ele pode criar algo de uma concepção ou uma ideia ou uma escrita que nunca foi pensada antes, né? E isso gera também uma questão mais profunda, que é um conhecimento não humano. Não estou falando só de gerar uma resposta engraçada ou uma brincadeira, né? Um caso mais sofisticado, né? Você pode estar gerando conhecimento não humano que você não sabe de onde veio, né? Que fontes que foram usadas, como é que se chegou a isso. E você começar a depender disso, né? Se ficar uma espécie de dependência do que a máquina te traz como resultado, sem saber de onde ele veio, aí você está abdicando, inclusive, né, como humano, de certa prerrogativa, né, de agência mesmo, né? Você está delegando à máquina a produção desse conhecimento, que é, de certa forma, alienígena, né? Porque você está falando de um processamento e que você nunca sabe qual será o resultado, né? Porque não é você que está criando, né? É a máquina. É, Então, isso também é. coloca algumas questões aí para serem discutidas, né? Isso eu acho muito legal. E dentro desse ponto, eu sei que existe um grupo que você co-criou, uma comunidade que chama Brazilians.ai, né? O Brasileiros no mundo de AI. E pensando até aqui, estamos hoje em São Francisco, né? A terra da inovação, a terra, o hub onde tudo acontece. Eu queria entender um pouquinho de como é que é esse trabalho, como você se envolve com a comunidade brasileira aqui, como é que é esse grupo, qual que é a missão desse grupo, se existe algo que está acontecendo hoje, enfim, conta um pouquinho desse mundo, né, estando aqui, se faz parte, se é coincidência ou não, se você já estaria envolvido de uma forma ou de outra, se tem um princípio, se esse grupo tem uma missão. Eu cheguei aqui em 2021,
A gente estava saindo da pandemia, inclusive com essa missão de dinamizar o setor de tecnologia, né? Então, o próprio consulado estava um pouco inativo, né? Precisa recolocar o Brasil no mapa do Vale do Silício, né? Então, foi um pouco isso que a gente tem feito até hoje, né? 2 anos e meio já trabalhando com a ideia de reposicionar o consulado, né? E colocar a tecnologia como ponta de lança, assim, da nossa atuação, né? Além dos serviços consulares tradicionais, né? Que geralmente as pessoas têm a imagem do consulado como um lugar que você vai para renovar o passaporte, né? Conseguir um documento. Ou seja, quando você tem problema, você vai ao consulado, né? Mas tem toda a parte assim, de promoção do Brasil, que você fala em promoção comercial, exportações, atração de investimentos, cooperação científica, né? Tecnológica, educação, cultura, né? Promover a cultura brasileira, turismo, né? Tudo isso é parte também do nosso trabalho, né? Então, porque nós estamos aqui em São Francisco, que é considerada a capital mundial da IA, estava falando no ChatGPT, a OpenAI é de São Francisco, né? Aliás, né? Tem todas as big techs que estão aqui no Vale do Silício, né? Então, tecnologia é um perfil, uma vocação natural aqui do consulado, e a gente notou que a comunidade, mesmo as pessoas que trabalham, brasileiros, né, e brasileiras trabalhando com IA aqui, não estavam conectados, né? Mas você pode culpar a pandemia, mas no fundo faltava mais a ideia da comunidade, né? Então a gente criou esse grupo, que é o Brazilians AI, inclusive quem tiver interesse, né, é só entrar brazilians.ai, né, e o website você já pode ali um pouco conhecer a comunidade, se quiser até se tornar membro, né, porque é para envolver de fato os brasileiros que moram aqui e trabalham com isso, mas é uma comunidade aberta. Então tem gente que está no Brasil e está interessada nesse ecossistema de inovação do Vale do Silício. Aliás, fazendo aqui propaganda, Edu, né? Nós acabamos de lançar no consulado o mapeamento desse ecossistema, a segunda edição, tá fresquinha, foi mês passado, e quem quiser depois baixar, é absolutamente grátis em português, que é uma visão geral do Vale do Silício, inclusive destacando o Brasil, né, e quais são as associações, as pessoas que estão ativas, né, aqui nesse setor. E eu acho que tá um documento bem interessante, e quem tiver interesse, depois dá uma olhadinha, pesquisar. É um mapeamento do ecossistema de inovação de São Francisco e Vale do Silício, produzido aqui pelo nosso consulado. Então, é um pouco assim, o trabalho é esse, você disseminar informação, engajar os brasileiros e colocar o Brasil de novo no mapa. Porque tecnologia, hoje, de fato, é fundamental para o nosso futuro econômico, nosso futuro como país, enfim, até a sociedade brasileira se adaptar a essa era digital, né? Você promover a cidadania das pessoas, né? Pelo digital, porque hoje se você não tem um smartphone, às vezes fica até complicado, porque você tem aplicativos do próprio governo, né? Que são oferecidos, né? Você tem que ter acesso à internet, né? Conexão de qualidade, isso tudo é cidadania digital, né? Então, tecnologia hoje está diretamente ligada ao exercício da cidadania. Então, senão se você estaria excluído, né, já de pronto desse novo mundo, né, que já está aí, né, não é que está surgindo, já está, já vivemos esse novo mundo, né. Então, Exato, é exato. toda essa ideia de você colocar o consulado à frente, né, engajar os brasileiros, né, e fazer com que essa circulação também circule, né, essa informação, né, e que o conhecimento possa ser gerado e as pessoas cada vez mais entenderem, não só virem para cá, mas também levarem daqui para o Brasil de volta do que está acontecendo aqui e fazer disso uma ponte, né, que seria, sobretudo, benéfica para nós no Brasil e para o nosso desenvolvimento socioeconômico também e tecnológico. Né? Demais isso. E vocês fazem também muitos eventos, né? Ou promovem também muitos eventos que são alguns presenciais, alguns online, com relação a isso também, né? Isso, agora vão ter, quem quiser depois assistir, vai ter um webinário online no dia 21 de maio, que é do Brazilians AI, justamente falando sobre inteligência artificial no Vale do Silício. Então vai ter um painel com convidados especiais, vamos falar de startups, empreendedorismo, vamos falar de tecnologia, de carreira
Então, se você é um jovem empreendedor, se você também quer estudar ou quer trabalhar na área, fique ligado, dia 21 de maio, esse webinário. A propaganda também sigam a gente nas redes sociais do consulado, né? Lá vocês vão saber de todos esses eventos, a gente sempre vai anunciar e vocês podem se inscrever. Vai ter esse webinário dia 21 de maio e logo, logo teremos um novo encontro presencial do Brazilians AI, né? Possivelmente em junho, que é essa ideia de você ter o grupo, mas não basta ter um grupo de WhatsApp, né? Se é mais um grupo de WhatsApp, você troca figurinhas e tal. Mas você precisa também ter aquele contato, de fato, o networking, né? E você conhecer e ter os momentos de convivência, né? É por isso que é espírito de comunidade, né? Você sabe assim, você é brasileiro, você faz isso, você trabalha com isso, eu também, vamos fazer juntos, tal. Aí daí nascem projetos, ideias, né? E isso é bastante característico aqui do Vale, onde a gente mora, né? De você ter esse cruzamento de pessoas e que, de repente, nisso sai uma ideia nova ou um projeto novo, né? E de você encontrar um parceiro que nem suspeitava que estava morando aqui perto e fazendo uma coisa exatamente muito parecida, ou igual, parecida com o que você vem fazendo, né? Isso que é interessante. Então, acho que o encontro presencial também é importante. Vamos organizar mais um aí brevemente. Exato. Eu sou 100% a favor, porque o meu mundo é esse também, né? De criar comunidades, fazer parte disso. Então, eu acho muito legal. Quando eu vi o grupo, eu fiquei muito interessado em descobrir mais. Entrei no grupo do WhatsApp. Quero muito ir no evento presencial assim que tiver. Espero que esse junho aí seja uma oportunidade também. Bom, com isso eu quero agradecer seu tempo aí, Eugênio. Obrigado mais uma vez. A gente ficou aqui, a gente conseguiu chegar na marca exata, ainda 1 hora. A gente não passou. Chegou no ponto perfeito. Mas obrigado mais uma vez. Eu acho que é muito legal descobrir um pouco mais do mundo, assim, né? De como que acontece no consulado, na embaixada, como é que é o trabalho de um diplomata. Ouvir um pouco da sua história pessoal também, porque as pessoas não sabem, às vezes, né? O que cada coisa que acontece. Poxa, então é legal ver que você é uma pessoa super engajada com a comunidade, também engajada com história, com entender de mercados, de mundos diferentes, de inovação, de estar buscando reciclar sempre o conhecimento. Isso é muito legal, porque acho que envolve as pessoas que querem aprender do lado pessoal delas também, né? Como é que eu melhoro enquanto um ser humano? E isso tudo faz todo sentido. Então eu quero agradecer mais uma vez. Vou deixar os links aqui para as pessoas conectarem tanto com a comunidade, puderem seguir o seu trabalho também, que eu sei que você publica muita coisa também no LinkedIn. Eu sou um usuário grande, bem ativo no LinkedIn também, então para mim até melhor que o Instagram para algumas coisas. Então, mais uma vez, obrigado. Quer deixar alguma palavra final, alguma mensagem final aí pro pessoal? Edu, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que é importantíssimo você ter essa oportunidade, né, de poder falar para um público mais amplo e as pessoas entenderem melhor até o mesmo papel da diplomacia, né, do que nós temos. As pessoas confundem embaixada com consulado, né? A nossa embaixada do Brasil fica em Washington e nós temos 11 consulados nos Estados Unidos, né? Cada um com uma jurisdição diferente. Então, se você está lá no Texas, você tem um outro consulado que vai te acompanhar. Se você está em Chicago, Flórida, Nova York, e aqui na costa oeste, o nosso consulado tem uma jurisdição que pega o norte da Califórnia e sobe até o Alasca, né? Então, isso tudo é importante para as pessoas saberem, né? Não só quando estiverem no exterior, mas às vezes tem parentes que estão viajando, né? Saberem, né, que onde você estiver, é possível que haja um consulado próximo, né? E que estará com as portas abertas para receber. Não é só quando você tiver algum problema, né? Mas que também existe todo um trabalho para ser feito, né? Que é feito, né? Para promover o Brasil de modo geral, como eu já comentei aqui na nossa conversa. E quanto mais pessoas souberem como funciona e poderem também se engajar nisso, né? Inclusive a comunidade brasileira que está no exterior, né? E a maior comunidade do Brasil fora fica de fato nos Estados Unidos, né? Então acho que é importantíssimo e o seu canal está de parabéns por estar fazendo esse trabalho de divulgação, né? E eu espero que cada vez mais pessoas continuem te assistindo e aprendendo sempre. Muito obrigado, muito obrigado. A gente fica muito orgulhoso de poder fazer isso. A gente está envolvido o Marcel Beato lá na Irlanda, o cônsul irlandês que fica em São Paulo, também no consulado de São Paulo, da Irlanda, que a gente fez muito trabalho com a Irlanda. A gente espera fazer mais trabalhos aqui e poder apoiar mais o trabalho que você está fazendo aqui, divulgar mais o que está acontecendo, ajudar nesse mapeamento também, que eu sei que é importante. Então, conte com a gente e obrigado mais uma vez. Muito obrigado.